muitos anos de vida. Aleluia! Gente, temos até índio hoje na festa. Tem até uma canção para iniciar. Vamos? Começou, cara. Peraí, vai ficar melhor. Com os dúvidas a gente quer, né? Então, mas como que você faz com que uma planta ela saia do sol se você não regá-la? Processo, não. Processo. A gente precisa passar. Paz de Cristo, meus irmãos! Estamos de volta. Uma tarde abençoada, comemorando meu aniversário. Quinta-feira, vai ter um dia da gravação. Meu Deus! Santo de Israel! A gravação é dia do... E ainda temos culto mais tarde. Nosso programa. Da onde que é o programa, Vânia? Onde que é o programa? De qual igreja? Missão Apostólica Imersão. Imersão, né? Imersão. E você é nosso convidado para estar conosco hoje, quinta-feira, culto de libertação. Domingo nós temos culto de adoração ao Senhor. À noite, de manhã temos batalha espiritual EBD. E terça-feira temos o culto grandioso da família. E você sempre será o nosso convidado. A gente começa brincando, sorrindo, né? Eu vim no caminho pensando, eu falei, cara,
eu tenho só que agradecer, sabe? A gente só tem que agradecer a Deus por todas as possibilidades que Ele nos tem dado, oportunidades que a gente tem alcançado pela mão do Senhor, porque eu sei que os dias têm sido muito difíceis, muito difíceis. Mas se você parar só para questionar e se lamentar, como que vai ser os dias? Se você só sentar para reclamar e reclamar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu percebo que a alegria do Senhor literalmente é a minha força, porque eu me ocupo da alegria do Senhor para viver um dia após o outro. Porque apesar do Senhor ter dito que no mundo nós teremos aflições, eu pego a parte do que tem um bom ânimo para seguir em frente, né? Porque os dias maus eles vão chegar. E aproveitando o gatilho de Fabinho que estava falando sobre o tema anterior, a gente vai voltar para esse tema. Por quê? Porque Jesus está perto. Eu estava vendo um vídeo no Instagram, David, e eu fiquei em choque e compartilhei com algumas pessoas no Instagram. Ele estava em Portugal. Você viu? Vi. O repórter em Portugal, e ele perguntava para as pessoas da rua: você confia em Jesus? As pessoas com uma cara muito feia: não. Você crê em Jesus? Não. Você conhece Jesus? Não. Assim, de 30 pessoas que ele entrevistou, 30 pessoas foram muito agressivas na fala, no gesto, em dizer que não. Eu fiquei assim, aqui quando eu saí do vídeo, eu falei, meu Deus! Sabe, porque você imagina, na tua cabeça, a gente tem a sensação de que o Evangelho ele não foi pregado em alguns lugares. Mas esses lugares que o Evangelho não foi pregado, você imagina que seja no deserto da Amazônia, lá na África do Sul, no miolinho da África do Sul, você entende? Você vai achando alguns lugares que a internet ainda não chegou, que a voz daquele que clama ainda não chegou, da pregação daquele que prega ainda não chegou, dos missionários que percorrem o Brasil e o mundo ainda não chegou. Então você imagina um lugar bem distante para que essa mensagem não tenha sido chego ainda. Só que você vai ver Portugal, um país mega conhecido, super conhecido, e a gente vê muitos cristãos indo para Portugal, né? Muitos para passeio, mas muitos também para evangelizar. E como que um país tão bem desenvolvido, quando você fala de Jesus, tem um terror, que a face das pessoas quando respondem é uma face ruim. Não conhece. Tipo assim, como assim? Porque se você vai para o Brasil, por mais que tivesse pessoas, ou de repente, eu acredito que a maioria diria sim, conheço, ou por mais que não sirva a Jesus, mas que conhece ou acredita, porque na hora do socorro, a gente vai para quem? Pode ser cristão ou não. Ai meu Deus, vai orar, vai pedir para o santo, vai pedir para não sei o quê, mas confia em Deus. Então quando você vê num canal, que é o Instagram, tão visualizado, de milhares de visualizações que teve o vídeo, de uma certeza de que você conhece Jesus? Não conheço Jesus. Falei, como não conhece? Por que não conhece? Por que não acredita? E por que nesses últimos tempos a gente sabe que o amor de muitos esfriaria? Mas por que está tão presente nessa realidade, a qual hoje a mídia ela faz parte de tudo? Você abre o telefone, você acha tudo, né? Porque a internet ela te leva em todos os lugares, em todos os países, em conhecimento. Você lê a Bíblia, você aprende a Bíblia no Google, no YouTube, você vê pregações, você vai atrás de informações, e seja lá qual for, da física, da química, da saúde, né? Da matemática, da geografia, você encontra na internet. E como ainda tem pessoas que ainda não creem, ou ainda não acreditam, ou ainda não vivem essa pregação, porque a gente sabe que cada um tem um livre-arbítrio de escolha, mas de não falar, da pergunta ter sido: você conhece Jesus? De dizer, conheço, de repente não sirvo, não sigo, mas eu conheço. Então isso me chocou. E quando você abre a Bíblia em 2 Timóteo, se você puder abrir aí, não sei se o nosso editor vai poder abrir, mas em 2 Timóteo 4. Enquanto vocês abrem, eu vou falar uma coisa que eu acho interessante. A Vânia está falando de questões tecnológicas, redes sociais, mas, por exemplo, se eu sou um camarada que consumo
futebol, pornografia, consumo, jogatinas e conteúdo de outras religiões, o que a plataforma vai me alimentar é aquilo que eu consumo, entendeu? Eu gosto de ver tecnologias, você entendeu? Tudo que vai aparecer para mim no meu Instagram, no meu Facebook, no meu WhatsApp, todo o Google principalmente, ele trabalha muito com essa ferramenta, né? De adequação de pesquisa, ele vai te jogando. De pesquisa. Tudo que você pesquisa, tudo que você tem interesse, até mesmo não parar para olhar, ele vai te sugerir. Até o que você fala, ele vai te sugerir. Se a gente está conversando de Jesus aqui, a gente está falando de missões, a tendência das plataformas aqui é adequarem o meu perfil para receber assuntos sobre missões. Assuntos sobre igreja, assuntos sobre música evangélica. Então, tipo, a gente acaba ficando dentro de um mundo que a plataforma faz para que eu obtenha e fique muito satisfeito aqui dentro da plataforma dele. Então, tipo, eles adequam as plataformas para que eu não saia dela e fique um maior número de tempo aqui, porque os patrocinadores vêm de fora e lançam aquilo que é o meu ciclo de interesse. Então o que acontece? Você vê essa situação em Portugal, as pessoas de lá, hoje elas estão igual a gente aqui, elas estão de cara com a face no celular o dia inteiro, ou nas redes sociais o dia inteiro. Então o que acontece? Por que eles não veem falar de Jesus? Porque não é o que eles procuram. Entendeu? Então o que cabe a mim, pregador do Evangelho? Você entende? Aí sim, eu sou um pregador do Evangelho hoje, estou nas redes sociais. Minhas redes sociais, toda ela entupida de assunto cristão. As pessoas vão, procurou o Fabinho, procurou o David, procurou o Creator, vai ver Jesus e missões. Você entende? Mas você vê 99,9% dos crentes, na hora que vai fazer uma postagem numa rede social, ninguém posta a foto da Bíblia, mas a prática comida posta. Você não vai ver ninguém postando um momento de comunhão, mas vai mostrar a foto da pessoa na praia. Você entende? Então valoriza-se o que o mundo valoriza e o que o cristão deveria valorizar não é valorizado dentro das suas próprias redes sociais. Então o que acontece? O que foi questionado aqui na live anterior é a efetividade do povo cristão. Tem-se muito cristão, mas pouca efetividade. No início tinha-se poucos cristãos e muita efetividade. Paulo sozinho, Paulo Barnabé, Paulo e Silas pregaram na Europa e na Ásia inteira. 2 caras. Você está entendendo? Pedro, na primeira pregação dele foram 5 mil. E eles andavam de helicóptero para baixo para cima, não, era pé e cavalo. Não, menina, era de helicóptero. Nada, helicóptero. Deixava ele no país, depois levava ele para outro país. Não, era teletransporte. Mas era aqueles carrão, bem alto. Não, era teletransporte, lembra de Filipe, que ele estava no nem sei se era de carro. Ficava no fundinho, né? Não. Então era mais dificultoso e tinha muito mais complexidade, porque naquela época as pessoas defendiam seus deuses a partir de pedrada. Daí Paulo, que não deixa mentir, ele está falando dele, né? Ela teve um momento ali que ele estava pregando o evangelho e a partir do momento que ele expulsa o demônio da mulher, o povo cai dentro dele com pedra e pau e deixa ele quase que morto. Entende? Então assim, e os caras saíam dali alegres, porque se haviam dignos de receber pancada por causa do evangelho. Lembra de Pedro e de João? Eles apanharam, tomaram a surra federal e saíram dali alegres porque se haviam dignos de ter sido esmurrados pelo evangelho. Pega o cristandão na surra hoje. Nunca mais volta. Isso por muito menos que isso. O pastor vai dar uma corrigida na pessoa, a pessoa nunca mais volta para cá. Hoje em dia não tem mais, né? Antigamente você ficava. E geralmente é justa, geralmente são disciplinas justas, porque o cara merecia tomar um corretivo. E o cara não volta mais para a igreja. Então, tipo, nós hoje estamos numa igreja realmente apostatada da fé. Porque eu olho para Atos, eu olho para a igreja atual, eu estava fazendo um cálculo com o David aqui, que é preocupante pra caramba. Se você pega aqui as igrejas do Apolo e faz um levantamento em 100 igrejas, quantas dessas igrejas investem em missões urbanas?
A sua igreja, a igreja apostólica em imersão, investe. O apóstolo investe pesado. Poxa, quase que 100%. Quase 100%. É uma raridade. Né? Eu estava conversando com uma irmã esse dia que ela falou que saiu da igreja dela porque eu não tinha nada de missão. Então, fora o apóstolo e a igreja apostólica em missão, 99% das igrejas investem em templos, investem em ar-condicionado, investem em telão, investem em bancos confortáveis. Cara, quem está sendo adorado? Se o alvo da adoração ele falou, vai, prega o evangelho e faça um discípulo. Como que a pessoa vai ir fazer discípulos e pregar o evangelho se elas estão enclausuradas em papel? Né? Por que você está falando isso? Então, não sei. Sabe uma coisa que sempre me pega quando a gente vai discutir esse assunto? Por exemplo, a gente está num momento do evangelho onde as pessoas, para ter argumento contra isso que nós estamos defendendo aqui, elas falam, não, mas Deus ele quer dar do bom e do melhor. Dessa terra. Deus ele te fez para ter uma vida abundante, né? Então, os argumentos, apesar de estarem na Bíblia, não condiz com a realidade de Jesus, nem com seus discípulos, nem dos apóstolos, nem da igreja primitiva. Não condiz. Acabei de falar, os caras tomaram uma surra porque estavam pregando o evangelho, o povo do Sinédrio não queria que eles pregassem o evangelho, e eles tomaram uma surra de medo, deve dar uma paulada na canela. Você tá entendendo? E ainda tem gente que atribui a falta de uma prosperidade financeira a pecado, ou pessoas que não estão alinhadas à visão, ou pessoas que não devolvem o dízimo para a igreja. Então a gente está num momento do evangelho muito crítico, esquisito. Paulo falou que nos últimos dias tenebrosos, seriam dias complicados. E ele falou para aquela população da época lá que não era para eles se preocupar com o anticristo naquela época, porque o problema daquela época não era a falta de avivamento. A igreja estava em expansão franca. Entendeu? E ele falou, o grande sinal do anticristo vai ser a apostasia. Porque foi o grande sinal do Saul, rei de Israel. Deus ele tirou o povo do Egito, lançou o povo na terra prometida, e o povo era guiado por juízes e por sacerdotes. De repente o povo quis ter rei, igual os povos lá da rua, lá de fora. Entendeu? E aí, nós queremos ter um rei igual aqui. Deus falou, olha só, eles vão explorar vocês, os reis vão explorar vocês. Se eles quiserem a mulher de vocês vão ter que dar para eles a mulher de vocês, que é igual acontece lá fora. É isso que vocês querem? Então toma. Então, o que acontece? Dito e feito, Saul entrou lá e fez a vontade de seguir o povo, não fez a vontade de Deus e foi um escabroso. Você entende? E perdeu o reino. Então, nós hoje temos o reino na nossa mão. O reino foi dado a nós. Nós temos que fazer com que esse reino se expanda. Se nós temos esse reino e não estamos obedecendo, nós estamos sendo obstinados. Eu acho que a grande reflexão. Rebeldes é feiticeiro. Se eu não faço o que Jesus falou para fazer, lembra da parábola do talento que Jesus fala? Ele fala o seguinte: olha só, para um foi dado 5, né? 3 e 1 para 1, né? O que tinha 1 enterrou. Se ele está falando de obediência, vai granjeiro. Eu acho que uma grande reflexão em cima disso daí é a compreensão do que é reino de Deus. Por isso a gente vai ler 2 Timóteo 4, editor, coloca aí na tela aí, por favor. Tá na tela, pode começar. 2 Timóteo 4 vai dizer: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos segundo os seus próprios desejos,
juntarão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, está falando para Timóteo, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, e eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, em próximo tempo da minha partida. Combati o bom combate. É isso. Ele está dizendo, pregue a palavra, porque a palavra deles vai ser a garantia daquilo que eles querem para si próprio. Então eles, entre eles, vão fazer os melhores pastores para acreditar naquilo mesmo que eles falam. Aí Paulo está falando para Timóteo, mas você lembra da verdade da palavra? Lembra do que foi escrito? Lembra da verdade, de como seguir os mandamentos? Lembrou? É dessa forma que você tem que agir. Porque às vezes cria em nós tantas mentiras que a gente acaba acreditando na mentira que a gente inventou. Que você fica fiel daquilo que você acredita. Então, nesse tempo, eles vão fazer isso e eles mesmos vão se vangloriar disso. Os ouvidos deles vão estar mais abertos para ouvir a voz de Deus. E quando ele fala, prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreende, corrige, exorta em amor, pois vai vir um tempo, e a gente vê esse tempo muito próximo, de que eles não vão querer dar ouvidos à palavra de Deus, eles se recusarão. A senhora viu lá na Portugal? Eles não acreditarão, para eles vai ser palavra errada, e a gente ouve isso e fala, quantos anos foi escrita essa palavra? Você vai ver um líder, não vou falar de qual denominação, de qual instituição esse líder é, ele foi a público, há pouco tempo atrás, é o líder supremo, governante também, líder e governante dessa instituição, foi a público dizer que a Bíblia precisa ser revisada. Você está entendendo? Porque tem questões sociais que precisam ser adequadas na Bíblia. Adequado àquilo que ele quer, né? Da forma que ele quer. Não estou falando de qual denominação nem de qual instituição ele é. Estou falando que ele é um líder supremo que está praticamente no lugar de Jesus. Né? Ele foi há pouco tempo aí e falou, hoje ele está doente, enfim. Ele foi a público dizer que a Bíblia precisa ser revista. Mas aí se eu tenho ela como parâmetro e acredito, confio e sigo nela, o que eu teria que inventar? O que eu teria que acrescentar? A gente, meros mortais, o que a gente ia acrescentar? O que você acabou de ler, que momento é esse? Jesus tem poder sobre esse povo. Líder máximo, ele é tido como líder máximo dos cristãos. Os que deveriam defender. Mas não, gente aqui, você sabe quem é? O que? Sabe quem ele está falando? Não. Gente, ele é considerado o líder máximo dos cristãos. Que tem aquele carrinho com seu nome, que se veste de branco, tem um negocinho na cabeça. Um beijo. Você entendeu? Ele foi a público dizer que nós precisamos, a Bíblia precisa ser revista. Olha só. Vê se não é o que você acabou de ler. Não é o que você acabou de ler. Isso é só a mãe das prostituições, né? Mas quando o David, ele está falando exatamente deles. E quem aguarda a palavra do Senhor não vai pedir para ser revista, pelo contrário, vai ser transformado por ela. Mas é esse ouvido aqui que a gente começa a reflexão. Que é aquilo que você quer ouvir, o que é agradável ao teu ouvido. A palavra de Deus, ela tem práticas para qualquer circunstância da nossa vida, qualquer. Você está com problema de financeiro, problema de saúde, espírito. A Bíblia ela tem solução para tudo. Mas parece que a gente só quer a resposta que me favorece. Então, quando eu abro a Bíblia, você está falando que vai me dar bonança, vou ter paz. Uau, é agradável aos meus ouvidos. É aquilo que eu quero. Mas aí se você pega uma palavra lá de Jeremias, de Ezequiel, eis que eu vou te destruir. Volta, lembra de onde caí? Aí, não é pra mim. Não é essa palavra, não é pra mim. E quando a gente está na igreja, muitas vezes é isso. Quando a palavra vem dura, não é legal quando você está na igreja
e era calculando. Nós fomos numa igreja que o seu apóstolo foi pregar. Tinha uma irmã sentada no primeiro banco. Cada palavra que ele falava é isso mesmo, Deus! Tipo, mandando indireta pra você. Sério? Enfim. Fala, Deus! É isso! É isso! Eu sempre digo, fala mesmo, Deus! Fala, Senhor! Aí acaba sendo o dono da verdade, né? Uau! Isso é verdade. Não, aí tá confirmando. É confirmação. De repente tá até matando o irmão. Entendeu? Porque eu acredito que a palavra de Deus ela te transforma, ela te cura, liberta, ela te confronta. Você se autoavalia e fala, é pra mim. Eu preciso de libertação. Eu preciso, sou eu. Não é fulano, não é Beltrano, não é ninguém. Sou eu que preciso. Então, e esses comichões nos ouvidos, que Deus, se em algum momento nós nos perdemos, que isso não venha acontecer, para que os nossos ouvidos estejam abertos sempre à voz de Deus. Que a gente percebe que com Cristo, com a direção do Senhor, a gente não vai errar, vai seguir aquilo que Ele tem para nós. Eu estava vendo um vídeo que passa um avião pequenininho. Aí atrás um avião grandão, muito grande. Aí assim, os meus planos e assim, o plano de Deus. Tipo assim, o plano que Deus tem para nós é maior. Você falou do processo, tem tantos processos que a gente vai precisar viver, tantos processos que a gente vai precisar passar. Mas aí como que você vai passar nesse processo? Questionando, reclamando, chorando, se lamentando? Ou não, tem que passar? Então vambora. Senhor, vamos aí, vambora, vamos viver. Porque eu sempre creio que quando a gente segue aquilo que Deus tem para nós, Ele não vai te deixar de lado, Ele não vai te deixar prostrado. A gente canta lá na igreja, esse não é o fim daqueles que acreditam no Senhor, que confiam no Senhor, que entregam para o Senhor o teu tudo, o teu nada. Porque amanheceu e agradeceu ao Senhor pelo dia e dormir e falar, Senhor, muito obrigada pelo dia, por mais que não tenha sido um dos melhores, mas levantar as mãos para o Senhor em tempos bons e em tempos ruins, e dizer para Ele, Senhor, o Senhor pertence à minha vida. E seguimos. Porque esses dias maus, a gente está falando sobre eles em alguns programas, ele chega. Mas é a forma de que, como que eu me deparo com essa situação que vai me fazer mudar ou não. Porque sentar e lamentar e chorar é muito mais fácil do que se levantar, tirar poeirinha e falar, vamos enfrentar mais um dia, mais uma guerra, mais uma peleja. E olhar para o Senhor e falar, Senhor, a tua força é minha força, porque força nenhuma eu tenho. Mas aí quando a tua força se aperfeiçoa em mim, aquilo que eu achava que é fraco não é mais. Aí eu estou mais do Senhor do que de mim mesmo, né? E a gente ora, eu creio que a igreja, muitas igrejas têm orado para essa noiva, para esse tempo de amadurecimento, dessa noiva madura, do entendimento que ela quer ter e continuar tendo com Jesus. Fala, Senhor, não quero me perder no caminho. Senhor, não quero errar mais contra a tua palavra, não quero mais errar contra o teu evangelho. A autoavaliação, eu me autoavalio hoje, eu te peço, endireita as minhas veredas, endireita o meu caminho, abre os meus olhos espirituais, alicerce a minha vida, me encaminha aquilo que o Senhor tem para mim, porque a gente vai seguindo aquilo que o Senhor tem para nós e é muito mais fácil, né? Entender e aceitar o que Deus quer. E a gente sabe que o Espírito Santo é o único que nos convence de qualquer coisa, mas entender que, Senhor, aonde é o lugar qual o Senhor quer me colocar? O lugar qual o Senhor me inseriu, é o lugar que eu quero estar. Não quero estar no lugar de fulano, de Beltrano, de seguir o que esse fulano e o outro tem feito. Quero seguir aquilo que o Senhor tem para mim, para nós, né? E essa é uma igreja madura, que mesmo diante das diversidades, continua com os olhos fitos em Cristo, dizendo, Deus, que lua tem? Que guerra, que peleja, não passa, né? Parece até crente assembleano, mas não é. É a vida que você vai ver até quando vale, até quando deserto. Calma, algo que eu tenho para você é muito melhor. Aí você vai vivendo, vai ultrapassando. Aí você se autoavalia do tempo que você era atrás para hoje, você fala, cara, como o Senhor me amadureceu, como eu sou melhor, como eu consigo conviver, como eu consigo falar, como eu consigo conversar. Antigamente, já tinha dado 2 socos no mu, mas hoje eu sou uma lady, um galã, não tá brigando, você tá em paz com o Senhor, né? E essa noiva madura é a noiva madura que eu quero ser em Cristo. Tem a galera aqui no chat, hein? Ó. Chegando. Quem tá aí? Tem aqui o tio Fábio Capoteira, a tia Lena tá te dando parabéns. Obrigada. Deus te abençoe sempre.
Pastor Alexandre Lino, a Raquel. Raquel não falta, né? Aline. Falta. Não queria dizer não, mas falta sim. Falta não, Raquel, você não falta. Falta sim. Mas é sempre bom ter ela de novo com a gente. Raquel, I love. E a Aline também. A Aline Fernanda. A mãe depois não sabe por quê. Raquel é tão legal, né? A gente ama a Raquel. Gente, olha só, lembrando que nada a ver o assunto, mas a gente vai lembrar, porque a gente vai te lembrar, para você se lembrar e lembrar os que estão ao teu redor e perto de vocês, que o último sábado tem o que na igreja? Começa com V. Depois I. VI. Termina com V e termina começa com V, termina com ilha. Ah, não sei. Vigília! Vai ter vigília. E me perguntaram mesmo. Aí vai chamar em nome de Jesus. Quem? Uma palavra e canções. Não tô sabendo disso não fui convocado. Mas enfim. Aqui, convite no ar. Enfim, Confirmados, né? E a palavra profética do ano de 2025? Me manda a palavra profética aí, meu irmão. Você não tem, não? Tem, mas o irmão vai me mandar aqui a mensagem. Chamando a gente pra pedir. Vou contar pro seu apóstolo. Você me mandou também, eu falei a palavra profética. Peraí, eu vou colocar aqui na tela, eu vou falar então pra você. Ele vai deixar passar porque hoje é aniversário dela. Isso. A palavra profética de 2025 é o ano das preciosas promessas, a natureza divina e escape da corrupção, para romper com a ociosidade, esterilidade e cegueira que nos faz tropeçar. Se eu fosse te questionar sobre essa palavra profética, David é a voz que você ouve, meus irmãos. A voz que você ouve é de David. A voz que clama. Ó, tá ouvindo a voz? Fala aí. Não, meu anjo, agora é você discursar sobre a palavra primeiro profética. Você, a gente tá falando, nós dois estamos falando, você também. Você vai voltar aqui, você foi pra trás. Fale pra nós sobre a palavra profética. A palavra profética para nós é um convite à santidade, né? À santificação. Deus, através ali do apóstolo Pedro, nos convidando a sermos mais parecidos com a natureza divina, né? Implantar a natureza divina no nosso caráter. E isso se dá por meio da santificação. E a gente, você já percebeu que muitas das vezes dentro da igreja, a gente está falando das pessoas não cristãs, falando dentro da igreja, muitas das vezes você se torna cegos. E você se perde de algumas coisas. Por isso que te faz tropeçar. Então você percebe que às vezes a parte espiritual é muito confundida do que é religião. Então você não consegue separar do que é religião e do que é realmente o espírito, da verdade. Porque o tempo, e a Bíblia diz, a gente vai sempre usar a Bíblia como base, que não tem outro parâmetro, que isso aconteceria conosco. Mas aí como mantermos firmes e constantes, olhando para Jesus e dizer, Senhor, abra os meus olhos, para que os meus olhos permaneçam até que o Senhor venha em ti. Por quê? Porque o que o mundo tem para nos oferecer são coisas maravilhosas. E as pessoas falam assim, o que é o pecado? O pecado é muito bom. Porque o inimigo ele não vai vir com coisa ruim para nós, para nos oferecer. Ele vai vir com o que é bom, que agrada a ele, porque para nós também é favorável. E por muitas das vezes nós olhamos para o Evangelho e falamos, não, estou cansada, é muito chato, é terça na igreja, é quinta na igreja, é domingo na igreja, é missão, é vigília, é ação de graça, é culto de aniversariante, é culto não sei o que, volta para não sei o que, volta para terça, volta para quinta. E não dá mais aí a inversão que você tem do que é religião. Porque às vezes a gente sempre comenta sobre qual o motivo te leva a estar na igreja. Às vezes a gente fala assim, eu preciso salvar meu marido, minha esposa, meu filho está nas drogas, preciso arrumar um emprego, e você perdeu o objetivo principal, a intenção principal de estar na igreja. Você acaba indo pelaquilo que o Senhor pode te oferecer e não pela possibilidade de olhar para Ele por quem Ele é. E quando nós olhamos para Jesus por quem Ele é e não pelo aquilo que Ele pode me dar, é muito mais grandioso. Porque a Bíblia vai dizer que quando você busca em primeiro lugar as vontades do Senhor, a sua justiça, eu costumo dizer que os mínimos detalhes o Senhor acrescenta, mas é o quê? É eu continuar olhando para Ele sem
deixar com que essa cegueira e as distrações me façam tropeçar para o mundo perdido. Porque por mais que a gente está no cotidiano de estarmos na igreja todos os dias, e isso de repente às vezes vira uma monotonia, eu sempre falo, Senhor, não aceito ser uma igreja engessada, de olhar para o Senhor e dizer, e a minha casa? Será que eu tenho orado dentro da minha casa? Será que eu tenho lido a Tua palavra dentro da minha casa? Será que eu tenho feito um culto de adoração dentro da minha casa? Será que a minha casa é um local de adoração ao Senhor? Porque mais do que te entregar na igreja, eu preciso ter a Tua companhia dentro da minha casa. Porque a gente costuma dizer que o Senhor está nos medindo, mas Ele não está te medindo lá no altar, como o Café da Manhã está te medindo lá na faculdade, no trabalho, vira até clichê. Você fala isso, porque a gente fala muito sobre isso. Mas é a medição que a gente tem de que o tempo que você tem passado com Ele, eu tenho certeza que o tempo que você tem passado com o Senhor, na oração em casa, no jejum em casa, na busca pelo Senhor em casa, não vai te fazer estar cego, não vai fazer você ficar morno ou gelado, pelo contrário, vai te saciar a tua fome, porque o teu alimento diário você vai ter, que é a palavra do Senhor, você e Ele, né? Porque a gente fala, não, tem que estar na igreja terça, tem que estar naquele quinto, mas assim, não para um minuto para orar e falar, Senhor, obrigada pelo dia, gratidão pela noite, obrigada pelo arroz, feijão e ovo que eu tive hoje, obrigada, assim. Mas é mais vantajoso para a gente olhar com os outros olhos para Jesus e dizer, não, Senhor, enquanto o Senhor não me der, o Senhor sabe o propósito, hein? Porque vem no amor, vem na dor. Eu vim na dor e eu continuo na dor ainda. Mas por quê? Porque os teus olhos ainda não estão firmemente no Senhor. A tua realidade a qual você busca a Deus ainda não é a verdadeira, não é a absoluta, não é a ideal. Então, quando a gente segue um contexto de que nesses últimos tempos tantas coisas acontecem, até a trombeta já tocou, vocês viram? Vocês não estão bem tocando? Não, gente. Estão desatualizados. No México. Então, de novo, que já tocou em Jerusalém, já tocou nos Estados Unidos, no Brasil, no México agora. Quando você não está cego, quando você está com o seu pensamento em Cristo, discernindo as coisas, você discerne o que é real e o que não é real, do que é verdade, do que não é verdade. A Bíblia vai dizer que vários pastores se levantariam no último tempo. Hoje em dia você liga a televisão e muitas das vezes você fala, Senhor, como assim? O Senhor te discernindo que é falso e Ele te discernindo que é verdadeiro. Não, és meu filho amado. Não, isso aí não é falso pastor. Entende? A trombeta tocou já faz tempo, já faz mais de um ano já. E essa última agora tocou? Então, um ano atrás. Não, no México. No México. Então, agora que saiu? Não, agora que você provavelmente deve ter visto. Não, tava falando agora, garoto. Então tocou 2 vezes então no México. Não, ó, teve trombeta que tocou no céu de São Paulo há 6 anos atrás. A outra trombeta tocou em Santo André há 8 anos atrás. No México há 1 ano atrás. Uma menina falando aqui. É de trombeta em trombeta, né? Tem que chegar lá. É verdade, a trombeta tocou ou não tocou? Tocou. Aí sabe o que eu falei esses dias com uma amiga? Quando a trombeta do Apocalipse. Quando ela tocar, quero ver. Olha, quando ela tocou, eu falei, gente, sabe que Jesus voltou e eu fiquei? Falei, mas ficou muita gente então, eu pensando. Falei, gente, mas ficou muita gente então, gente. Falei pra pessoa da minha igreja, todo mundo ficou, porque não foi ninguém, não subiu ninguém, desapareceu ninguém. Fulano subiu. Nem dá pra cantar aquela música, onde está aquele povo, barulho que continua fazendo barulho nas igrejas de novo, gente, mas não tem nenhum desaparecimento de pessoa. Falei, calma aí. Tá tudo errado. Mas a gente vai seguindo aquilo que a Bíblia fala. A gente falou disso no programa passado. Mais de 80% do que a Bíblia relata já aconteceu. Ai, não, mas aí eu vi como Jesus não fosse mais voltar. Ele não vai voltar, é brincadeira, é historinha. Já dizia o bom e velho apóstolo Pedro, né? Falou que nos últimos dias as pessoas diriam exatamente isso. Onde está a promessa da sua vida? Onde? Esse aí é o servo mau, que Jesus relata lá em Mateus 24. O servo mau que vai falar, você é o tarde de virar. Aí vai viver a vida como se nada tivesse acontecendo. E o mais interessante é que Jesus também traz a ideia de que nos últimos dias, seria como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, só uma família entrou na água. Então não me assustei. Exatamente. Você usou agora tudo, não sei. Só uma família. Se coloca no lugar lá de Noé, lá com a família toda. Quem acreditou?
Porque se aparecer alguém aqui hoje dizendo, olha só, entra numa arca aí que vai ter um dilúvio. Ninguém vai entrar. Muitos, milhares, muitos vão falar, agora é, cara. Eu não me entraria porque Deus prometeu. Não, eu não destruiria mais a terra com um dilúvio. Tem outra promessa de arca para vir? Não tem. Eu acredito que o mundo ele vai ser destruído por meio de alguns sinais que Jesus deixou, e o Mateus 24 é o cara que trouxe muito detalhe, né? E um desses detalhes a gente passou por ele: pestes, terremotos. Está passando aqui, ó, esses dias teve terremoto São Gonçalo e ninguém viu. Você entendeu? O David vai falar que não viu. Não, eu fiquei sabendo. Então, assim. Agora a trombeta no México, alguma não. Então, pestes, terremotos, nação contra nação, reino contra reino, falsos profetas e perseguição aumentando cada dia mais. Tivemos aí na Síria uma mortandade de cristãos gigantesca. Outro sinal, Nigéria, de ódio aos cristãos. Entende? Aqui em Nicarágua, na Colômbia, perseguição aqui na América do Sul. Colômbia, Bolívia, Peru, você está entendendo? Então, assim, as pessoas elas não estão vendo que o sinal de Jesus foi o próprio mestre que deu. Ele mesmo disse: olha, vai ser, ó, cuidado, para que ninguém nos engane, vai ser assim, nação contra nação, rei contra rei, haverá guerras, rumores de guerras. Joel, ó, tô em Joel 2, ó. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate ao meu santo nome. Certo? Meu santo monte. Perturbem-se de todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridão e densas trevas, dias de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde o povo grande e poderoso, qual desde o tempos antigos nunca houve e nem depois dele haverá. Pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai o fogo devorador, atrás chama que abrasa diante dele. A terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele o deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalo e um cavaleiro, assim corre. Estrodiando com carros, vem saltando pelos cimas de monte, crepitando como chamas de fogo que devora o restouro, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidam, correm como valente, como homem de guerra. Sobem muro, cada um vai no seu caminho, não se desviam da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam as cidades, correm pelos muros, sobem as casas pelas janelas, entram como ladrão diante deles, treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa a sua ordem. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Misericórdia. Tá Tem preparado? um profeta que diz que o dia do Senhor é como se você estivesse fugindo de um urso e se deparasse com um leão. Vai ser terrível para quem não tiver seu nome escrito no livro da vida. E como é que faz pra gente ter um nome escrito no livro da vida? Sabe que eu tava refletindo sobre isso? E aí, glória a Deus. Tava refletindo sobre isso no sentido de, às vezes a gente acha que só levantar a mão na igreja lá na frente e aceitar Jesus, nosso nome está escrito no livro da vida. A Bíblia diz que não é isso, não. Eu vejo Jesus dando alguns sinais também. Jesus ele vai falar assim, quando ele é perguntado assim, mestre, já tô indo pra Bíblia de novo, porque hoje eu quero Bíblia. Mestre, o negócio é o seguinte, ó, sua mãe e seus irmãos estão lá fora para te buscar, para falar com o Senhor. Ele falou: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quem são os que vão ter o nome escrito no livro da Bíblia? Da vida. No livro da Bíblia. Os que fazem a vontade do Pai. Tem um detalhe que me pega muito sobre o milênio, né? Sobre o período onde Jesus vai governar com aqueles que aceitaram a sua proposta, né? De seguir Jesus.
Durante o período do milênio, a Bíblia diz que vai haver 2 tipos de pessoa. Os que vão morar na Nova Jerusalém e os que vão morar nas nações à volta da Nova Jerusalém. E isso depois do arrebatamento, viu? E a Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém no sentido de que só vai entrar na Nova Jerusalém quem tiver com seu nome escrito no livro da vida. Então significa que quem está do lado de fora, mesmo salvo, não tem seu nome escrito no livro da vida. Então será que é só levantar a mão e aceitar Jesus lá na frente e frequentar os cultos? Ou será que tem algo mais? Mateus 22:37. Vou ler o 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Você sabe? Vou ler. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Muitas vezes a gente tem ódio. Em vez de amar, em vez de praticar o amor, você quer enganar. Você joga ele mais ainda. Você joga ele no buraco, ainda terra ainda. Tampa, bota um tijolinho, tá tudo certo, vambora, vamos cultuar Deus. E Jesus ainda fala que se isso acontecer, se rolar algo parecido com uma ofensa entre irmãos, nem a sua oferta você deve levar no altar, sem resolver. Não vai ser exatamente agora. Perda de tempo. E a mesma Santa Ceia, né? Você fala com ódio mortal. Não, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. E daí a Santa Ceia deveria ser... O Senhor conhece o meu coração, entende? O Senhor conhece o meu coração. E isso que é o problema. Aí, como o Senhor conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração, então tá tudo certo. Mas Ele conhece só o seu, Ele não conhece do fulano, do Beltrano, do ciclano, Ele conhece só o teu coração. Sabe o quanto você é ruim. Aí, Senhor, eu te amo. Me ama. Senhor, eu te amo. Me ama, eu te amo. Cadê? Já Senhor. Tem música pra encerrar. Aí, já tá na hora? Não. Hoje você tem tempo. Senhor, tu me ama. Ama. Senhor, tu me ama. Me ama. Então apacenta minhas ovelhas. Apacenta? Então. Vamos. Aleluia, né? Engraçado que aqui fica eles dando uma troca de olhar perdido, não sei o que está acontecendo. Que eu falo, é confirmação, eles querem falar alguma coisa. Não, é de Deus, é isso aí. E eles ficam assim, ó. É, isso é porque a gente tá falando isso no bloco anterior. Que é tudo um grande mistério. É um grande mistério. Jesus é bom. Mas Deus é bom, mas aí você percebe isso. Mas Deus é bom demais. Eu falei pra David, fala aí, voz de além. Oi. Falando pra Falando. Menino, você sabe o que me aconteceu? Ô, Jesus! Ai, meu Deus. Ai, depois eu conto. Agora a galera quer saber. Não, é que alguém me adicionou no Facebook. Cuidado, pessoas. Cuidado, viu, gente? Cuidado. Tipo de mensagem. Quem me adicionou no Facebook? Uma senhora de muitos anos de vida, né? Pelo menos é o que parece ser. Parece ser. É. E aí me adicionou, eu falei, dependendo de quem for, eu não aceito, né? Mas eu fui, uma senhora, né? Coitada. Não gostei não. Coitada. Aí ela mandou uma mensagem pra mim. Ela falou, olha, o que ela falou mesmo, Fabinho? Ela falou que tava solteira. Ela tava solteira. E achou que eu poderia ser uma pessoa que pudesse ser interessante pra ela. Algo desse tipo. Deixa eu ver se eu abro aqui pra eu poder ler exatamente o que ela mandou. Meu Deus, gente. Mas presta atenção. Presta atenção, porque é uma foto de uma senhora. Olá, me desculpe por esta forma de comunicação. Acabei de ver o seu perfil e acho que você é a pessoa certa pra mim. Foi o que ela escreveu. Resumindo, a outra metade dele é Nata, falou o nome dela, né? Sou francesa e moro, não falou o nome da onde ela mora. Olha o que ela diz. E tenho uma doença grave que me levou à morte certa. Falei. Aí eu perguntei pra ele. Eu tenho uma doença grave que me levou à morte certa. Essa pessoa tá viva ou tá morta? Facebook bateu a meta. Conseguiu botar o pessoal pra fazer rede social com uma lei. Olha só. Ó, é uma bebida anticancerígena e tenho 350 mil euros que gostaria de dar a uma pessoa de confiança e honesta para que possa beneficiar dela. Tem uma empresa que importa óleo vermelho para a França
e perdi o meu marido há 6 anos. Aí eu fiquei pensando, se ela já morreu e perdeu o marido há 6 anos, eles já não estão no mesmo plano? Meu Deus do céu, que loucura é essa, gente? As pessoas estão se... O que me afetou profundamente e até agora não consegui casar novamente. Aí aqui eu já perdi as fronteiras, né? E não tive filhos. Eu gostaria de ver isso como um presente pela minha morte. Morreu de novo. Aí ela volta atrás. Eu não posso me curar. Mas um sedativo na França. Não sei se você pode aproveitar esse presente. Caso tenha interesse, me envie seu número do WhatsApp. Sabe o que tá aparecendo aqui? Sabe aqueles vídeos que a pessoa para de carro pra falar com a pessoa do lado de fora? Começa a falar um monte de coisa aleatória que não tem nada a ver e a pessoa fica lá... Aquele vídeo, eu adoro esses vídeos. Sem saber. Começa com um assunto, vai pra outro. Vai pra outro, depois volta, não tem nada a ver. Não, mas você viu que o Facebook... Mas foi engraçado. Bateu a meta, tá trazendo pessoas do além pra conversar. Por que a gente entrou nesse assunto mesmo? Não, por causa a voz do além. A voz do além. A voz do além. E a voz do além tinha feito uma pergunta pra você. Qual era? Não sei, foi. Ô, Senhor. Então, no caso a gente falou dessa questão da voz do além porque a forma como ela fez a narrativa ali, parece que ela morreu e tá entrando em contato com os vivos. Mas chegou isso como? É verdade, gente, sem que rolê aleatório. Um rolê muito aleatório aí, mas eu ainda acredito o seguinte, eu acho que tem que ter uma mensagem depois do ar dele. Qual a mensagem? A mensagem é cuidado com o que você conversa nas suas redes sociais, porque pode ser um golpe, é só isso. Não, aí você na inocência viu uma foto de uma senhora lá, que mal tem. Vou aceitar, aceitou? Não, aceitar ainda vai. Agora o problema é como que essa conversa vai desenvolver. Porque ela tá falando. Fez o quê? Ela tá falando de. Eu queria muito ter alguém de confiança para quem eu pudesse dar um valor. Você entende? E aí a pessoa ela vai se envolvendo nessa conversa e onde essa conversa vai parar? É de Deus, não, foge. Então, tipo, cuidado, gente. Nem a luz é ouro. Ai, gente, sabe quem que é amigo dela aqui também? Chuchu. Sério, mano? Que legal. Mas enfim. Alguém aí ouvindo, ou que vai ouvir ainda, precisando. Vou até alertar o Chuchu. Cuidado, Chuchu. Com esses rolês aleatórios. De repente isso tem a ver com a aparência, né? A aparência é bonito, quando vê por dentro tá morto. Mas enfim, qual era o assunto mesmo que a gente estava falando? A gente estava falando do seguinte, a gente precisa... Estava falando sobre o fim dos tempos, sobre as trombetas. As coisas que estão acontecendo nos últimos dias. Galera, precisamos estar atentos ao que está acontecendo nos últimos dias. O que está acontecendo nos últimos dias? As pessoas estão aleatórias. As pessoas estão buscando seus próprios interesses. Você entendeu? Imagina aí nesse caso do David, isso é realmente um golpe. Olha só que problema. Entendeu? Uma pessoa, ela se faz passar por outra pessoa, não tem escrúpulo nenhum, usa a foto de uma senhorinha, entendeu? Para entrar em contato com uma outra pessoa, para envolver essa pessoa numa conversa. Não, e o pior... Amanhã ou depois ela tá... vou combinar que eu vou te dar isso aqui no mundo. Você não sabe se a pessoa tá viva ou se tá morta, porque ela se contradiz o tempo todo. Deve estar com Alzheimer, ela voltou assim, depois ela perdeu. Mas aí eu tô dizendo pra vocês é isso, gente. A gente tá no final dos últimos dias e Jesus nos alertou sobre essas coisas. Cuidado, para que ninguém nos engane. Não seja enganado. É isso. E olhar para Cristo, meu irmão. Olhar para Cristo... A gente se perde quando você olha para essa lateral, olha para o Senhor. Seres humanos, da canção. Poxa. Viu? Da canção, a gente falou alguma coisa da canção. Que canção? Que eu falei para o David, eu falei que eu vi no carro ouvindo uma canção. Quem é esse? Da Juliane Souza. E eu perguntei, David, você é santo ou você é um pecador? Né? Você é um santão ou você é um pecador? Aí ele falou, não, eu sou pecador. Eu falei, então somos todos. Então essa canção para você. Por quê? Porque você vê que a Bíblia vai dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, certo? Mas você acredita que tem muitos cristãos, e nós mesmos nos colocamos nesse lugar, de muitas das vezes ser o pobre coitado. Ninguém me ama, ninguém me quer. Jesus foi injusto, eu sou uma ingrata. Injustiçado. Injustiçado. Meu irmão, em nome de Jesus.
Remova isso de você. Você não é pobre coitado, não há condenação sobre a sua casa, sobre a sua família. E essa canção vai dizer sobre isso. Quem é esse? Quem é esse? Porque a Bíblia vai dizer sobre o texto da mulher cheia de pecado, onde todos estavam com a pedra na mão para fazer o quê? Apedrejar. E Jesus falou: é verdade. Então vem aqui os santos aí. Vamos lá, todos aqueles são santos, levantam a mão aí. Porque já que você não tem pecado, né? Então você atira a primeira pedra. E a canção diz isso, que aquele que não me apedrejou, que podendo fazer tantas coisas que ele poderia fazer por mim, mas ele olha para mim todo dia e leva sobre a minha casa, sobre a minha vida, a misericórdia, a graça, a fidelidade dele, por mais que eu não mereça. Porque se a gente for colocar numa balança e vermos aquilo que a gente merece, o que a gente não merece, a gente não merece muito mais. Porque somos pecadores, porque erramos toda hora, porque todo tempo a gente precisa pedir perdão. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Olhar para dentro da tua natureza carnal e dizer: eu sou miserável, não há nenhuma perfeição em mim, não sou santo, sou imperfeito, mas mereço a graça de Deus. Então há uma canção, se você não ouviu ainda, ouve aí na sua casa, Quem é esse? Juliane Souza, que é uma canção... Mandando no grupo pra gente ouvir. É a mesma que canta Me enxergou na minha tormenta. Linda, eu até fiz botei umas fotos lá no meu Instagram e coloquei essa música lá. Porque realmente é uma música que você vai... que a letra diz: quem é esse? Quem é esse? Sabe quando fala do banquete também, essa música. O grande banquete. Linda, linda, linda. Uma canção nova, um mês que foi lançada, mas fala de uma realidade que é nossa, né? E que a gente às vezes se coloca em outro lugar da posição da música e não percebe que Ele nos amou, ponto. Ele nos amou, Ele entregou a tua vida por nós. E às vezes a gente anda em birra lá. Não, foi Ele. Foi o Redentor, por Ele, para Ele todas as coisas, é por Ele que a gente vive, é por Ele que a gente vai para as igrejas todos os dias, é para Ele, a adoração só pertence a Ele, exclusivamente a Ele. Por mais que nós vivemos em sociedade, em comunidade, mas os nossos olhos precisam estar voltados para Ele. Todos os dias dizer: Senhor, foi o Senhor naquele madeiro, o Senhor não é mais um bebezinho na manjedoura, o Senhor não está pregado naquela cruz, o Senhor não está morto, Ele ressuscitou, e a garantia que nós temos é a vida eterna, junto com Ele. Você me lembrou de uma coisa interessante. Ontem a gente estava evangelizando lá no Alcântara, com os irmãos do A Voz que Clama, né, o programa, e aí... entregando um folhetinho ali, evangelizando, tinha um rapaz que estava trabalhando com o microfone ali na frente de uma farmácia, todo tatuado, né? Com piercing. E aí eu entreguei o folhetinho, aí ele pegou e falou assim pra mim: olha, eu vou te dar meu cartão, depois você me manda uma mensagem, porque eu gostaria que você me respondesse um texto bíblico, uma dúvida que eu tenho. Eu falei: tá bom. Aí peguei o cartão dele, e aí quando chegou aqui eu mandei mensagem pra ele. Aí ele me perguntou o seguinte, olha que coisa interessante, eu acho que ele não é cristão, ou é desviado, não sei. Eu acho que é desviado, porque ele conhece bastante da Bíblia. Ele pegou e falou o seguinte: me explica aqui esse texto que as pessoas falam que eles cantam aquela música do Raridade. Aquela música do Raridade que diz que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Mas como assim a gente é o espelho que reflete a imagem do Senhor se nós somos pecadores? E Deus, quando fez o homem e a mulher, Ele fez num ambiente de santidade, de pureza e que refletia a glória de Deus. Você consegue me explicar isso? Você está entendendo? Então, às vezes, a pessoa que está lá fora tem um entendimento até melhor acerca de determinados assuntos. Por quê? Quem diz que nós somos, hoje, nós cristãos, que retornamos a Cristo, temos a oportunidade de sermos semelhantes a Deus de novo? Sim, né? Mas quando o pecado entrou no mundo, isso se perdeu. Sim. A Bíblia diz que Adão gerou filhos e filhas à sua própria imagem e à sua própria semelhança. Isso já era depois do pecado. O texto não diz que ele gerou filhos e filhas à imagem de Deus, como Deus tinha criado Adão, né? Um ser perfeito. Você está falando, eu estou em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Será que todo mundo é a imagem e semelhança de Deus? Assim como Deus também não é pai de todos? Por que Deus está dizendo aqui? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. E eu vou falar para você seriamente. Se você me perguntasse sobre esse texto há uns 2 anos atrás, eu não teria argumento para falar para você. Porque se você está
no princípio onde Deus criou todas as coisas, e você vê um único personagem aqui, que é Deus, você vê Deus falando Deus criou a luz, Deus criou. E quando você chega no versículo, ele fala, façamos o homem a nossa imagem, como assim? Porque ele poderia falar, eu faço a minha imagem, estou sozinho aqui, como façamos? Façamos não está no plural, não está no singular, como assim? E eu vou colocar para você, dinossauros de igreja. Eu descobri esse texto uns 2 anos atrás. Falar, então Deus não estava só Tiranossauro Rex. Meu Deus, de igreja. A gente está falando sério, pai. Mas você sabe qual uma tese que eu tenho sobre isso? Mas é o seguinte, por exemplo, Deus está falando ali, ó. Mar, produza. Terra, produza. Né? Terra, produza. E aí a terra dá origem aos seres viventes, né? As ervas e coisa e tal. E o mar dá origem aos peixes e os seres viventes da água, certo? Então você tem duas criaturas de Deus gerando vida, né? E de repente, quando ele pega um homem e faz, e chama, convoca, façamos, ele vai falar, façamos a nossa imagem e semelhança. Você vai ter ali, o homem tem terra, o homem tem água, e o homem tem espírito, e o homem tem o filho. E a partir do momento que ele chega lá na frente, no capítulo 3, e faz as suas próprias vontades, ele se afasta disso e se deforma. E aí não é mais a semelhança mais. E toda a criação cai, né? A criação que aí você vai para João. Entendeu? A criação. Certo? João capítulo 1. Aí você vai ver que ali onde Deus está falando, acho que é Gênesis 5, ele vai falar, e Adão fez, e o Adão foi gerar gerou a Sete, a sua imagem, a sua semelhança, não é a imagem de Deus. Já não era a imagem do homem perfeito. João capítulo 1 vai dizer, no princípio, que princípio? Lá na frente. Era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existia teria sido feito. Nele estava a vida e está ela a luz dos homens, as luzes brilhando. Era Cristo. Cara, que isso? Como assim? Entende? Então a mente que a gente vai tendo, a metanoia, né, que a gente vai tendo de uma realidade, do esclarecimento que o próprio Espírito Santo vem te fazer, porque em tudo ele vem te convencer, e até na palavra. E eu contei esse dia na igreja uma bobeira. Eu precisava tirar uma identidade, eu queria viajar, e o Espírito Santo falou assim, filha, leva a certidão de casamento. E eu falei na minha cabeça, coisa de mim, né? Isso acontece. Lá pro Rio, peguei um trânsito danado, quando eu voltei, quando eu cheguei no guichê, o menino falou que pra mim, senhora, a certidão de casamento. Eu falei, não, eu vou fazer só a certidão de casamento. Eu fui à toa no Rio de Janeiro. E o Espírito Santo te alertou. Cara, isso aconteceu muito comigo. Você não tá ouvindo agora? As duas falam assim, pega esse copo laranja e leva pra casa, não quero nem saber. Mas eu se pego o copo laranja e levo pra casa. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Se obedecerdes a minha voz, pega aí. Verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Foi a aula do apóstolo. Aula de ontem. Você não está fazendo o Semamu, não? Eu vou da igreja da Missão Apostólica em Missão. Depois de um seminário lá. Começamos ontem de novo. Começou a turma. Volta quarta-feira, 7 horas. Temos um seminário. Mas começa que horas? 7 horas. Não, começa. Começa 7h30 às vezes, mas está marcado para 7. E o seminário, ele é gratuito. É gratuito. Você pode entrar lá e é bom, hein? A gente aprendeu muita coisa. Ali você pode fazer parte. Ele está dando hermenêutica. Nossa, é maravilhoso. O que eu estudo hermenêutica? Interpretação bíblica. Mas interpretação como? Através do seu contexto. Oh, aleluia!
Porque texto fora de contexto é pretexto para heresia. Meu Deus. Amém? Mas é isso, seminário para as quarta-feira, né? Não faz fácil. Por favor, né? Não faz. Mas eu sei que é muito bom, o apóstolo é muito... É muito bom. É aquilo, né, gente? A gente está falando de alguém que não está aqui. A gente está falando do apóstolo, que ele... Nós ainda não conhecemos ninguém que tenha toda a palavra. O programa é Missão Apostólica de Missão, então nós estamos falando, somos representantes. Acho que a nossa igreja, em relação à palavra, ela está... Ensino, cara. O ensino ali na nossa igreja, graças a Deus, a gente tem muito. Se você está nos acompanhando, não tem igreja, meu irmão, está precisando de palavra. Quais são os dias de culto? Fala aí. Dias de culto, a gente vai voltar a falar de novo, porque a gente já falou no início do programa, a gente fala de novo, tá? Por favor, terça-feira, culto da família, 19h30. Hoje, quinta-feira, culto de libertação, benção. Domingo de manhã, 8h30, batalha espiritual após EBD. Muito bom, vai ser muito bom. E domingo à noite, 18h30, culto de adoração ao Senhor, graças a Deus, tem sido um divisor de água. A gente sempre fala isso, a Bíblia contava que a gente falava muito sobre isso. A nossa igreja, ela prega a palavra. A gente está tão acostumado a entrar na igreja e a pessoa contar a sua vida, chave de carro, chave de carro, e a nossa igreja, ela prega a palavra. Ela segue o texto base e fica nele até o final. Então, tipo assim, meu irmão, em relação à palavra, você não vai ser enganado, vai. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para você, porque não tem como você sair e falar, uau, Deus não falou comigo, porque cada culto você fica mais maravilhado. Você fala, o Senhor hoje ousou, e é uma bênção. Eu amo a minha igreja, vamos estar ali. Eu sei que é propósito do Senhor hoje estarmos ali, até que o Senhor queira, e estaremos fazendo de melhor, né? Porque quando você é chamado para fazer algo do Senhor, você vai tentar fazer da melhor forma possível. É por isso que eu vejo os creators ali. Você vê que eles estão em todos os lugares. Vai ter DNA, estão no DNA. Vai ter almoço missionário, estão no almoço missionário. Tá? Então, aí você pensa que é só uma missão apostólica. Aí tem a igreja, não sei o que, tá ele lá. Tem a negócio do amor, tá no negócio do amor, tá na caminhada, tá na corrida, tá no curso, tá não sei o que, tá no café da manhã, tá na mesa, tá Inclusive, já aproveitar que você puxou aí a sardinha, amanhã nós estaremos no Morro do Estado, montando ali uma equipe de missões para ocupar o Morro do Estado. Então você que é do Morro do Estado, esteja lá na igreja do Pastor Marcos, Assembleia de Deus, Ministério Libertos por Cristo. Bora libertar o Morro do Estado. Aí sobe pro morrão, fala aí como é que funciona. Amanhã a gente vai enviar missionários. Nós já demos curso de missões lá, já fizemos evangelismo no morro. Agora a gente vai dividir equipes para mapear o morro, criar relacionamento com a comunidade. Todo esse trabalho aí de relacional. Uau. E no sábado nós estaremos... Vai ficar divulgando a agenda aqui? Por favor, já que você abriu a oportunidade, amanhã não, sábado, às 15 horas nós estaremos em Jurujuba, Assembleia de Deus, Central de Jurujuba. Na igreja mesmo que vocês vão, né? Na igreja, vai começar na... que tá fechado, não tá? Tá fechado. A gente podia recuperar esse lugar e chamar assim, como é que é? Igreja Cristã Loucos por Cristo. Então, legal, hein? Exato, coerente. Loucos por Cristo. Estaremos lá às 15 horas para nosso primeiro curso de missões lá. Nós vamos ministrar o curso de missões. O que eu tô falando? E às 18 horas, ainda em Niterói, nós estaremos lá no bairro Cachoeira, ali na descida da São Francisco, né? Isso. Na Catedral do Avivamento Reobote. Também ministrando curso de missões, despertando a igreja para fazer missões. Aí, meus irmãos. Aleluia. É isso. Esse menino aqui, a gente vai orar muito por esse projeto, TV Missão Cidade. Colocar a TV Missão Cidade nas suas orações, pedir ao Senhor para enviar recursos, enviar pessoas para ajudar, para orar. Assim como o apóstolo fala, né? Tem pessoas que enviam recurso, tem pessoas que vão, tem pessoas que oram. Então você
não puder ajudar com recurso, ore aí onde você está. Se puder vir ajudar, venha puxar a rede. Mas se você puder com recurso, amém, amém. Tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. A causa não é nossa, não pertence a nós. A TV Cidade. Missão Cidade. A TV ela já tem um nome. Qual o nome? TV Missão Cidade. Você está entendendo, não? Entendeu? Então é o intuito principal aqui, que é divulgar o reino de Deus. A gente sempre fala isso, né? A gente vai falar sempre. Missão é o reino, é divulgar o reino de Cristo, é declarar quem Ele é. A gente começou o programa falando que em Portugal eles estão perdidos em relação ao conhecimento que tem de Jesus. É só lá mesmo. Mas enquanto a gente puder, né, enquanto houver fôlego nos nossos pulmões, enquanto houver bastante força nos nossos pés, a Bíblia vai dizer que quão formosos são os pés daqueles. Quais aqueles? Que isso? As boas novas. E acho que eu tô com um problema com esse negócio, que o pé tá mal. Tá uns probleminhas de rachadura. Só Jesus dá uma. Ore pelos pés. Vamos orar pelos pés. Você ora pelos Não tô pregando o suficiente. Não tá orando o suficiente. Estou pregando o suficiente. Tá pregando o suficiente. Como é que vão acreditar na tua pregação se você não está pregando o suficiente? É isso aí. O pessoal dos programas anteriores sabe o que a gente está falando aqui. Entendeu? É isso. Bora louvar o Senhor? Vamos. Ó Deus, o coração. Conhece? Você conhece? Renova um espírito inabalável. Desde de nós teu espírito. Não retire de nós teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser
Você. Quem não ora, né? Aniversariante ora. Vai. Você tem orado? Agora, A gente ora o tempo todo. O tempo todo? Graças a Deus. Quem tá vendo? Não, o povo público aqui. Deus. Quem viu a gente orando hoje, escreve aqui. Já volta aí. Hoje já teve o quê? 2 orações? Não. Foi uma só. Vamos orar? Não orou, não? Tô falando? Eu orei no começo, rapaz. Foi? Foi. Que Então dia? quem não orou foi eu. Chorento. Mas enfim. Não, então você pode orar. Eu vou orar e vou para abençoar a Vânia. É, isso aí, ora, pra me abençoar. E eu abençoar os irmãos lá, os irmãos. Ora para que Deus conforte o coração dela, porque ela tá mais próxima da eternidade. Não, ela vai ficar mais feliz. Mais velha. Ela vai ficar mais feliz porque ela tá mais perto de papai. Isso aí, agora a contagem regressiva. Misericórdia, sangue de Jesus. Desesperado aqui também, eu fiz 40. Sangue do Cordeiro. Quero ver Jesus voltar amanhã, vai ficar todo mundo morrendo, tá? Ó, eu já escreveu aqui, ó. Eu vi, agora. Aí, tá vendo? Oramos. Amém. Oramos. Olá, Senhor Deus e Pai, estamos diante do Senhor para te agradecer por nossas vidas, por nossos irmãos que estão nos acompanhando. Te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, ter nos abençoado a cada dia, ter nos trazido a cada momento, Senhor, cada instante que estamos diante do Senhor, ouvindo a Sua palavra, a reflexão sobre o que é o Seu reino, sobre o que é a pureza da santidade, sobre o que é estar contigo e ser modificado pelo Seu caráter. Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos pelos nossos irmãos, te agradecemos, Senhor, pela vida da Vânia, que está completando mais um ano de vida nesse dia. Que o Senhor vem estar abençoando a sua vida, seu casamento, seus filhos e todos os seus empreendimentos. Senhor. Que ela vem estar sendo uma mulher próspera, cheia da sua unção, cheia da sua vontade, e que ela vem estar sendo também engajada nesse intuito de pregar o Evangelho conosco, através das redes sociais, que ela possa ser também essa mulher disposta, disponível em suas mãos. Que o Senhor venha estar abençoando a mente, o coração dela, que ela não venha desviar desse caminho jamais, e faça cada vez mais e prospere cada dia mais nesse caminho. Que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, o projeto da igreja, a missão apostólica e imersão. O Senhor venha estar abençoando a vida do apóstolo Washington, todos os seus membros ali naquela igreja. Que o Senhor venha estar abençoando a vida dos seus filhos. Que a sua paz e a sua misericórdia venha estar abençoando a mente de cada um. Que o culto de hoje seja um culto abençoado, um culto onde haja de fato a libertação e haja, Senhor, também pessoas famintas pela sua palavra, por todo o ensinamento que o Senhor tem trazido através do seu filho, o apóstolo Washington. O Senhor continue abençoando aquele lugar, continue abençoando nossos irmãos também, os embaixadores do Rei, que são os financiadores desse projeto. Que o Senhor continue abençoando, trazendo recursos a cada um dos seus filhos, para que mais e mais possamos avançar, Senhor, com a pregação do Evangelho de Cristo. Te agradecemos, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai, a vida de cada um que está assistindo esse programa, que vidas sejam libertas, que vidas sejam salvas, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação de almas. Senhor, porque aqui o nosso intuito maior é que pessoas cheguem a cada dia mais próximos do Senhor, estejam formadas dentro do coração dela um desejo inenarrável por estar contigo eternamente. Então, Pai, te agradecemos pela sua presença, te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso e tem tido muita misericórdia nas nossas vidas, mesmo quando não fomos merecedores, nem ainda somos, nem nunca seremos, mas sabemos que o Senhor é misericordioso e bondoso, tem nos dado, Senhor, a oportunidade de nos achegar até a Ti. Mas o Senhor exige santidade, o Senhor exige que venhamos diante do Senhor com o coração e com as mãos limpas. Então que estejamos, Senhor, cada dia nos santificando, assim como foi dito aqui na música, que possamos ter um coração segundo o Seu coração e que possamos estar diante de Ti, de acordo com os Seus parâmetros, Pai. Que o Senhor venha nos purificar, nos santificar e nos fazer cada dia o Seu santuário. Cada dia o Senhor esteja conosco. Te pedimos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus. Parabéns pra você nessa data. O quê? Não sou bilíngue. Você não sabe no canto. Birthday to you. Happy birthday to you. Ai, que prazer ter vocês conosco aqui. Eu tenho certeza que foi uma tarde muito alegre, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Estamos aqui com a alegria de Deus. Se não fosse a alegria do Senhor, o que seríamos de nós, né? Iríamos andar borocochô, triste pelo canto, aquele crente chato. Eu vou dar uma música. Mas não, fala. Exatamente. Agradeço pela vida, Pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o batido, o pão, a comunhão, eu agradeço. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o batido, pão, a comunhão, eu agradeço, agradeço. Agradeço. Vocês vão cantar assim, ó. A alegria está no coração. Quem já conhece Jesus, a verdadeira paz só tem aqui. Já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem, conhece a Jesus. Antigamente gosto das crianças. Vai soltar as muralhas, aleluia, aleluia, ok? Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Amém. musical Isso aí. do programa da Igreja Imersão. Ficamos por aqui, mas semana que vem tem mais, né, irmão? Se Deus nos permitir. Já leu Tiago? Com quem? Tiago. Quem é Tiago? Você não leu Tiago ainda? Seu li Tiago? É. Boa, Quem é boa. Tiago, senhora Vânia Parreira? Tiago, o meu avô, pastor Tiago Parreira, que faleceu. Tiago da Bíblia. Tiago da Bíblia. Ô, gente. Mas ele é brasileiro? Apóstolo Tiago. Apóstolo Tiago. Tiago diz: Diz? não diga que vai fazer amanhã, depois, porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã para fazer. Se o Senhor Aí faz como então? Se o E os Senhor nos planos? permitir. E os planos faz como? Vai reclamar com o Tiago. bota na boca do Tiago. Reclama com o Tiago. Tiago fala: não sejam imprudentes ao falar essas coisas, mas digam: se o Senhor nos permitir, faremos isso aqui. Permitir. Se o Senhor nos permitir, semana que vem eu estarei aqui. Eles vão estar aqui amanhã, depois de amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã e depois da manhã que ele chega quinta. Se o Senhor nos Se o permitir. Senhor Se o Senhor permitir, mas o Senhor está permitindo porque a obra dele está sendo feita. Amém? Então, se a obra dele está sendo feita, ele vai permitir sim. Se ele permitir, quinta-feira de novo, nós estaremos de volta com o programa da Missão Apostólica Imersão. Aqui. E você não pode perder, você é o nosso convidado. Deus te abençoe. Hoje é quinta-feira, procure uma igreja, não precisa ser a nossa, procure uma igreja, vá cultuar.
vai ser pequenos cristãos na terra. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus. Amém. Tchau.